Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Justamente respondendo a pergunta de um colega que mandou um e-mail para o canal, perguntando se tem como a gente verificar a indicação de vazão com base na mudança, né? Troca de um motor, né? Ou seja, ele tem um motor, né? Acoplado a uma bomba, ele sabe qual é a vazão, ele vai colocar um outro motor e só que ele queria saber se esse novo motor acoplado a essa bomba se vai atender a vazão específica. A gente criou aqui uma situação, um problema justamente para poder explicar isso, né? Tá aqui, ó, uma bomba está acoplada a um motor com 1600 RPM e a mesma tem uma análise de vazão, né, com base no deslocamento de 1000 litros em 8 minutos, né? Ou seja, essa bomba atual, né, acoplada a esse motor, ele desloca 1000 litros em 8 minutos. Com isso formado, indique qual a vazão dessa mesma bomba com ela acoplada a um motor com 2000 RPM, né? Então veja que a gente tem um parâmetro inicial, né? E agora trocou o motor e precisa saber quanto é que ela vai ter de vazão, né? Então aqui o primeiro passo, né, vai ser justamente como a gente normalmente, né, é feita essa indicação, né, de você ter um reservatório, né, com uma certa capacidade, né, e faz ali a verificação ali com base, né, no deslocamento para que ele venha ficar cheio, né, e aí não necessariamente ele vai ficar cheio em um minuto, né, então no caso aí, exemplo, 1000 litros, ficou cheio em 8 minutos, né? Então, se 1000 litros foi deslocado em 8 minutos, então 1000 litros dividido por 8 minutos vai dar 125 litros por minuto, né? Ou seja, a vazão atual desse sistema em LPM é 125 LPM, né? Ou seja, 125 litros por minuto. Beleza. Feito isso, o que acontece? Se a gente tem 125 litros por minuto e o motor acoplado ele tem 1600 RPM, é só dividir 125 litros por minuto pela quantidade de giros por minuto, que no caso é 1.600 giros por minuto, né? 1.600 rotações por minuto. E isso significa o quê? Eu estou dividindo uma certa quantidade de litros deslocado, né, por uma certa quantidade de rotações por minuto. Como eles estão na mesma unidade de tempo, né, ou seja, significa que a cada giro que esse motor que está acoplado à bomba deslocar, a gente vai ter justamente aí 0,078 litros, né, por giro, né, ou por revolução. Então é só dividir 125 LPM por 1.600 RPM, né, que aí a gente vai ter realmente a capacidade de deslocamento volumétrico, que é justamente essa unidade que a gente precisa saber. Né? Ou seja, por giro, independente da quantidade de rotações por minuto, né, por giro, esse sistema ele vai deslocar 0,078. A gente não está colocando nenhum dado no que diz respeito à eficiência, né, porque a gente já está verificando aí um valor real, né, já está verificando ali um valor real, mas né, muito dos casos é importante fazer essa análise de eficiência, né, colocar uma taxa ali de 0,90, 0,95, né, isso é normal, esses elementos aí perderem um pouco de eficiência. Outro detalhe importante é o seguinte, no caso da nossa situação problema, o motor inicial ele é 1.600 RPM, o segundo motor 2.000 RPM. Vamos supor que a gente tivesse um motor, hipoteticamente, aí, com 4.000 RPM. Será que a gente poderia colocar 4.000 RPM para ser acoplado na bomba? Né? Fisicamente, sim, né? Mas só que a gente está falando de um mecanismo, né? O qual esse mecanismo ele vai ter uma série de variações, atrito, vibração, lubrificação. Então não é simplesmente pegar um motor com a rotação maior, né? Supondo que o motor dá para acoplar, né, na bomba certinho, né? Não é só isso aí que vai ser a análise, né? Eu tenho que verificar se a bomba ela suporta aquela RPM, né? Normalmente as bombas têm uma indicação de variação de rotação mínima e máxima, né? O qual ela consegue ter eficiência ali no que diz respeito ao deslocamento, né? Então é importante também essa análise, né? Só pegar ali um motor com a rotação maior e vou ter uma vazão maior. Eu posso estar fazendo isso, posso até estar o motor, a bomba está funcionando ali inicialmente, mas eu posso estar aumentando o aquecimento dela e podendo causar uma série de problemas ali, inclusive como cavitação e aeração. Bom, beleza, voltando aí para o problema, né? A gente está com essa indicação de 0,078 litros por revolução. Ou seja, se a cada giro ele vai deslocar 0,078, é só agora a gente multiplicar o 0,078, né, por 2000, né? Ou seja, 0,078 litros por revolução multiplicado por 2000, que são 2000 giros,
a gente vai ter o total aí da vazão aí em minutos, né? Então 0,078 multiplicado por 2000 vai dar 156 LPM, né? Então essa seria, né, teoricamente a nova vazão, né? Então ele sairia de 125 LPM para 156 LPM, né? Seria aí a mudança de vazão aí do sistema, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos da parte CLP. Hoje a gente vai falar, mostrar uma lógica de programação, né, para que vocês venham entender como o CLP ele pode ajudar, né, nos sistemas físicos que envolvem circuitos automatizados, né? Esse software que a gente está utilizando aqui é o Logosoft Comfort, né? Um software da Siemens. Esse aqui é a versão de demonstração dele e vai servir de base para a gente mostrar, né, uma diferença básica que a gente tem aí para os sistemas, né? E a gente vai, enfim, a gente vai falar sobre várias coisas nas aulas sobre CLP. Isso aqui ainda é uma aula de introdução. E aqui a gente tem um tipo de programação. Essa programação aqui é uma programação tipo ladder, né? Uma programação aí bem comum aí na área de CLP. A gente vai fazer os nossos sistemas principalmente em ladder e em bloco, né? Mas aí a gente está bem na introdução mesmo, só para entender um diferencial, né, sobre o uso do CLP, né? Inclusive esse logo ele da Siemens ele não chega a ser um CLP especificamente porque ele tem algumas funções limitadas em relação ao CLP, né? Então muita gente chama ele de relé programável, mas a base de programação do software é bem parecida e o logo ele tem uma resposta muito boa, é um equipamento da Siemens muito bom, né? A Siemens tem CLPs de fato também, né? 700, 300, a série 1000 também, são ótimos equipamentos. Bom, vamos aqui prestar atenção aqui na situação. O que é que a gente tem aqui? Essas são linhas da programação, né? São linhas da programação. Ele é um software bem intuitivo, então eu posso arrastar os elementos aqui para fazer a programação e colocar as características que eu vou querer para ele, né? Aqui referente à entrada, à saída do sistema, enfim. Mas não é o caso aqui, né? Já deixei aqui já pronta já aqui a programação, só para vocês observarem aqui que tem uma série de funções e a gente vai estar falando sobre essas funções nos próximos vídeos. Bom, nesse caso aqui o que é que a gente tem? Se eu observar, até com base no que eu falei na última aula, né, sobre a questão da introdução, o CLP ele sempre vai ter uma relação de dispositivos de entrada e dispositivos de saída. O processamento que vai ocorrer na CPU dele é que vai dar a lógica de funcionalidade. Então, se você observar aqui, a gente tem dois elementos de entrada, que é esse I1 e I2, né? Ou seja, são elementos de entrada. E a gente tem aqui quatro elementos de saída, Q1, Q2, Q3 e Q4. Depois eu vou mostrar uma imagem para simular essa saída. E observa que a gente tem um elemento aqui que ele está ligado a essa entrada aqui, I2. Você pode observar que ele está com a mesma marcação, mas ele aqui está com a relação lógica para o programa, que é justamente um contato fechado para o I2, né? Então é algo que é interessante para ver a diferença, né, de você montar um circuito elétrico só com elementos físicos e um que tenha funcionalidade lógica com base em um programa, né? Então vou colocar aqui para simular só para vocês observarem. Bom, aqui ele está no modo de simulação do circuito, né? Então o que é que acontece aqui? Observa que nesse caso aqui estão os sistemas,
né? Deixa eu ampliar aqui. Tá aqui os sistemas, esse aqui embaixo, esses botões aqui, né? Eles representam os sistemas, né, de entrada e saída. Então, como eu disse para vocês, observa que tem aqui 2 elementos de entrada e aqui a gente tem 4 elementos de saída para o sistema, né? Então, I1 e 2 entrada, Q1, Q2, Q3, Q4 saída. Então, aqui você já tem uma diferença que é o seguinte, a gente tem 6 elementos aqui, enquanto no sistema aqui de programação a gente tem 7, né? E isso apenas para poder demonstrar essa lógica, né? Então, o que é que esse programa aqui ele significa? Se eu acionar aqui o I1, né? Ou seja, se eu acionar esse botão aqui, essa chave, né? Do I1, veja o que acontece. Eu estou aqui acionando ela, mas olha aqui, deixa eu voltar aqui, acho que fica melhor para observar. Observa que essa linha aqui está azul, ou seja, é como se na lógica de programação o comando chegou até esse ponto aqui e não passou para a sequência, ou seja, não chegou aqui. E quando eu ativo ele, quando eu ativo o I1, vê que ele está chegando aqui no final do elemento. Deixa eu voltar aqui. Está aqui o I1 desacionado, o I2 também desacionado. Quando eu ativo o I1, observe o que acontece. A lógica de programação ele está vindo e chegando aqui nos 3 elementos de saída. Q1, Q2, Q3. Se você observar, quando eu aciono ele aqui, ele está aqui acionado, né? Ou seja, ele está aqui no estado na condição 1. Observa que as 3 lâmpadas aqui, Q1, Q2 e Q3, né, que está representando a saída, elas estão ativadas. Então imagina um disjuntor de uma casa. Acionei um disjuntor de uma casa, ele ligou 3 lâmpadas ao mesmo tempo. E desativando essa chave, apaga as 3 lâmpadas. Ativou, ela acende. Desativou, ela apaga. Com essas lâmpadas acesas, eu tenho uma quarta lâmpada, que é a Q4, mas ela está condicionada ao elemento I2. Então, o que acontece? Se eu acionar aqui o I2, observa que apagou a Q1, a Q2 e a Q3 e acendeu a Q4. Como é que I2 teve condição lógica para apagar essas outras lâmpadas aqui? Foi justamente por causa desse elemento aqui, que é o elemento, ele está com contato fechado, né? Esse 2 aí ele está com contato fechado. Então o que acontece? Quando eu aciono o I2 aqui, eu inverto as lógicas que estão condicionadas a esse elemento. Então se esse aqui estava fechado, ele fica aberto. Então nesse caso, quando ele abriu, significa que a sequência de programação que estava passando, né, estava chegando aqui, ela foi interrompida, né? Então, nesse caso aí, a condição para a saída e atingir esses 3 elementos aí foi bloqueada, né? Então, eu tenho que desativar I2 para que ele venha funcionar, mantendo I1 lá ativo, né? Então, qual é o objetivo, né, de mostrar aqui? Que eu posso ter muitos elementos lógicos de programação sem precisar ter elementos físicos na montagem do circuito, né? Ou minimizando a quantidade de elementos físicos no circuito, né? Lembrando, aqui a gente tem 7 elementos, né? Eu vou mostrar aqui uma imagem para simular, né? Então eu tenho 7 elementos aqui, só que na prática aqui de periféricos de entrada e saída eu tenho 6. Né? Tem os 2 elementos de entrada, né? O I1, o I2 e aqui as saídas, né? Q1, Q2, Q3 e Q4. Né? Então eu posso fazer esses sistemas de programação no CLP levando em conta uma série de lógicas aí funcionais. Posso colocar temporizador, enfim, são várias as possibilidades. E aí a gente vai estar trabalhando aí no decorrer das aulas, tá bom? O objetivo hoje realmente era ter
visão de que eu posso ter uma lógica que minimize muito a quantidade de elementos físicos no circuito, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo.